Paz, irmãos e irmãs, bênção, bênção, amém. Querido, eu te convido a abrir comigo no livro de Deuteronômio, no capítulo 6, Deuteronômio 6. Você acende a luz aqui para mim, o Felipe? Obrigado, já ajuda. Deuteronômio 6, nós vamos ler dois trechos. Um está em Deuteronômio 6, do 4 ao 9, e depois Deuteronômio 11, do 13 ao 21. Eu peço que eles vão nos ajudar ali, eles vão projetar, né? E eu peço que você acompanhe. Na semana passada, a gente teve a oportunidade de ministrar aos irmãos e irmãs, estar junto aqui de novo, e a gente deu algumas sugestões sobre um ano novo, 2023 começando, e aí a gente trouxe uma palavra em cima disso, e eu disse, olha, no domingo próximo a gente vai conversar de novo sobre isso, dando mais algumas pistas sobre como é que a gente pode fazer um 2023 diferente, e é sobre isso que eu quero conversar com você, a partir desses dois trechos. Peço que você mantenha a sua Bíblia aberta, e a gente vai acompanhar. Deuteronômio 6, a partir do verso 4, diz assim: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Vamos, Deuteronômio capítulo 11, verso 13. Deuteronômio 11, 13. E os meninos ajudam ali. Se diligentemente obedecerdes a meus mandamentos que hoje vos ordeno, de amar o Senhor vosso Deus e de o servir de todo o vosso coração e de toda a vossa alma, eu darei as chuvas da vossa terra a seu tempo, as primeiras e as últimas, para que recolhais o vosso cereal e o vosso vinho e o vosso azeite. Eu darei erva no vosso campo aos vossos gados, e comereis e vos fartareis. Guardai-vos, no entanto, não suceda que o vosso coração se engane, e vos desvieis, e sirvais a outros deuses, e vos prostreis perante eles. Porque a ira do Senhor se acenda contra vós outros, e feche os céus, e não haja chuva, e a terra não dê a sua porção, e cedo sejais eliminados da boa terra que o Senhor vos dá. Colocai, pois, estas palavras no vosso coração e na vossa alma, atai-as por sinal na vossa mão, para que estejam por frontal entre os olhos. Ensinai-as a vossos filhos, falando delas assentados em vossa casa, andando pelo caminho, deitando-vos e levantando-vos. Escrevei-as nos umbrais de vossa casa e nas vossas portas, para que se multipliquem os vossos dias e os dias de vossos filhos na terra, na boa terra, que o Senhor, sob juramento, prometer dar a vossos pais, e sejam tão numerosos como os dias do céu acima da terra. Amém, amém. Feche seus olhos mais uma vez. Obrigado, Senhor, pela tua porção. E olha, Pai, que essa tua porção, ela nos faça perceber a importância de te seguirmos. Colocamos diante de Ti o nosso coração e a nossa alma,
E te pedimos, sim, ó Espírito Santo, nos conduz. Conduz o teu povo, Senhor, conduz a tua igreja, para que compreendam. E como disse o profeta, ouçam, se convertam e tu os cure. Cura-nos, Senhor. E é nessa noite que nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos e irmãs, há uma questão aqui posta, que a gente falou no domingo passado. Josué, ele, quando estava entrando, Moisés morto, Josué líder, e ele tinha a incumbência, uma meta de levar um grande povo para a terra prometida. E no texto que nós lemos no domingo passado, lá em Josué, há a memória desse trecho. E lá em Josué, no capítulo 1, versos 7 e 8, a orientação é que, olha, memorize, leia, estude, mergulhe, não se aparte as palavras da lei, dessa lei, da tua vida. E aí vem a bênção, para que ele fosse, enfim, bem sucedido naquilo que ele houvesse de fazer. Hoje, irmão e irmã, eu quero trazer esse trecho, dizendo que nesses dois trechos, existem pistas muito vivas para um 2023, eu vou chamar de 2023, mas na verdade é para a nossa vida toda. Uma vida calcada naquilo que o Senhor quer para mim e para você. Existem princípios postos aqui que a gente precisa se lembrar diuturnamente. A gente não pode se esquecer deles. E olha, uma coisa que me chama muita atenção, veja no capítulo 11, no versículo 19. Tu as ensinarás ao deitar-te, ao levantar-te, andando pelo caminho, sentado em vossa casa. Lá em Deuteronômio 6, a ideia é que você guarde sim o seu coração, guarde a sua alma, mas em Deuteronômio 11 há a questão de, olha, você precisa ser diligente, disciplinado e a todo instante ensinar essas coisas. Olha, gente, uma primeira coisa que eu quero chamar a tua atenção para um 2023 diferente. Eu e você precisamos construir uma relação com Deus, construir uma relação com o Espírito Santo, construir uma relação com essa revelação viva que é o Cristo da cruz. Nós muitas vezes nos esquecemos que ter um encontro com Deus não se resume a estar no templo adorando, não se resume a ir a este ou aquele lugar, mas a todos os dias, de forma cotidiana mesmo, colocarmos o Senhor na nossa disciplina diária, para que tenhamos uma relação com Ele, assim como nós temos uma relação com os nossos filhos, com as nossas filhas, com nossos cônjuges, com aqueles que estão mais próximos de nós. Quando o trecho diz que essas palavras precisam estar vivas, sendo ensinadas, ao deitar-te, ao levantar-te, andando em casa, sentado, ele está dizendo, olha, isso precisa ser construído no dia a dia, não é por um passe de mágica. E diz mais, a ideia do diligentemente, em outras traduções, ela dá a ideia de que isso gera esforço, gera um certo trabalho. Irmãos e irmãs, não pense você que uma construção de relação com o Senhor é na medida que eu estou sentindo, porque muitas vezes nós viemos à casa do Senhor, mas nós não sentimos nada. Nós precisamos caminhar por princípios, não por sentimentos. E quando o trecho diz que essa é uma relação entre amigos, entre família, é na rotina, é no dia a dia, aqui eu faço uma pergunta para você. Como é que está essa tua rotina com Deus? Como é que está a tua vida devocional com Deus?
Como é que está aquele teu momento de leitura da palavra com Deus? Como é que está, você que é assinante no cenáculo, que eu sei que muitas aqui assinam no cenáculo, como é que está a tua leitura no cenáculo, se ela está em dia? Como está a tua relação em termos de palavra, de oração, na tua rotina? Irmãos e irmãs, não se engane. E aqui eu cito novamente os fisiculturistas. Tem um amigo meu que é fisiculturista e ele está aqui. Para você chegar nesse corpinho, é tempo. É muito tempo de dedicação, esforço, disciplina. Para você pode até não ser fisiculturista, porque você ainda tem que se alimentar direito. Mas você quer somente ter uma vida saudável. Então, todas as manhãs você vai nadar. Como algumas irmãs aqui, às 7 horas da manhã, estão lá elas para nadar. Para gente, como de repente, como eu, que sou meio parrudo, gordo desse jeito aqui, eu fico pensando, programa de índio. Mas não, isso faz bem. É algo que eu também deveria fazer. Lá em casa a gente tem um andador que a gente nem chama de andador, mas a gente chama de varal. Porque a gente não anda, a gente só estende as toalhas em cima, porque fica esquecido. Irmãos e irmãs, se a gente deseja alguma coisa, seja para a saúde, seja para a nossa vida, seja, enfim, a gente precisa se dedicar a ela. Pergunte a qualquer uma que tenha passado num concurso público, se ele não teve que despender tempo para estudar. Pergunte para qualquer engenheiro, para qualquer professor, para qualquer médico, se ele não tem que despender tempo para sua profissão, para sua tarefa, para sua labuta diária. Irmãos e irmãs, não existe essa coisa de que, eu estalei o dedo, veio o Espírito Santo e fez tudo. Não. Você precisa construir essa relação diária com Deus, e isso está inserido na tua rotina, e dá trabalho. Dá trabalho, irmão. Dá trabalho você separar um tempo. Dá trabalho porque a tua cabeça e o teu coração vai ficar pensando assim, porque é isso que muitas vezes nós pensamos. Eu tenho tanta coisa para fazer, mas o horário não vai dar tempo. Mas, sabe por que você pensa assim? Muitos de nós pensamos dessa maneira porque de fato nós não valorizamos e não achamos que aquilo é importante. Fazemos muitas vezes por fazer. O que o Senhor nos diz é que essa relação, ela precisa estar dentro da nossa rotina, sendo construída na rotina da nossa casa. Como diz o texto, volte lá ao texto, quero ler de novo com você. 11, verso 19, 18. Ponde, pois, estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma. Atai-as por sinal na vossa mão, para que estejam por frontal entre os olhos. Ensinai-as a vossos filhos, falando delas assentados em vossa casa, andando pelo caminho, deitando-vos, levantando-vos. Escrevei-as nos umbrais de vossa casa e nas vossas portas. Ele está dizendo para que a gente construa essa relação de todas as maneiras possíveis. E aqui eu quero chamar a tua atenção. Ele diz: ponde estas coisas no vosso coração e na vossa alma. Aqui a palavra coração é muito fácil. A gente sempre entende muito bem coração, mas a gente não entende muitas vezes a palavra alma. Essa palavra que está aqui, ela é a mesma palavra que dá a entender no Novo Testamento a mente, e pelo texto, pelo trecho, é psique lá no Novo Testamento. A Bíblia ela foi traduzida também para o grego, né? Então existe uma versão grega da Bíblia hebraica, e essa versão grega, ela também traz aqui nesse trecho a expressão por baixo do texto, psique. Ou seja, eu preciso guardar aquilo que o Senhor está me ensinando. No meu coração, sim, na minha reserva emocional, mas eu preciso colocar isso dentro da minha cabeça. Eu preciso memorizar. E é muito interessante que algumas versões da Bíblia
vertidas para o inglês, ela traz, ao invés dessa ideia toda de diligentemente estudar essa coisa, não, ela coloca memorize, é memorizar, é tabuada. Porque se a gente memoriza, a gente não esquece. Por que memorizar, irmãos e irmãs? Por que guardar no coração? Por que colocar isso na nossa mente? Veja no versículo 16, para que o seu coração, nosso coração, vosso coração, não nos engane. E é muito interessante, irmãos e irmãs, eu e você precisamos guardar o nosso coração, e eu também digo guardar a nossa cabeça, guardar a nossa psique, guardar a nossa mente. E por que isso? O que Jesus diz em Mateus 6, 21? Mateus 6, 21, o que Jesus disse? Ele disse alguma coisa muito interessante, vai estar lá. Onde está? Você vai colocar o teu coração naquelas coisas que de fato te apaixonam. Então aquilo que de fato te traz prazer, aquela coisa que você, enfim, deseja, onde está o centro da tua vontade, o teu coração vai estar lá. E aqui a palavra tesouro não é simplesmente tesouro, dinheiro, riqueza, moeda, pix, que agora é pix. Ouviu outro dia um negócio tão engraçadinho, tão fofo. Eu gosto de tantas coisas. O que você gosta mais? De pix. Mas voltando, o teu tesouro vai estar ali. Se eu não entendo essa dinâmica da vida, eu vou passar pela minha rotina sem perceber que eu estou sendo seduzido pelas coisas as quais, às vezes eu sem saber, me apaixono. É interessante que esse guardar o coração, guardar a alma, guardar a mente, veja Provérbios 4, 23, olha só que coisa interessante. No Antigo Testamento, Provérbios 4, 23, os meninos vão me ajudar. O Senhor, Ele diz, olha, está lá projetado, não perde seu tempo não, está lá projetado. De tudo que você precisa, deve guardar. Guarda o quê? O seu coração, porque é dele que vem as coisas, dele que provém todas as coisas, as fontes, é a origem das nossas paixões. Pode apagar agora, tranquilo. Eu preciso guardar, e o Senhor diz, olha, se você tem que guardar alguma coisa, guarda o teu coração. Não é à toa que mesmo Provérbios 23, 26, olhe lá, ela vai projetar para a gente, Provérbios 23, 23, o Senhor, Ele faz um convite para mim e para você, filho meu, dá-me o quê? Dá-me o teu coração, dá-me o teu coração. Irmãos e irmãs, se eu consigo blindar o meu coração, se eu consigo blindar a minha mente, aquelas coisas que são nocivas, eu consigo manter a minha saúde. E aí, esse texto, me ajuda a lembrar que eu preciso, todos os dias, diligentemente, construir essa relação com o Senhor. Por quê? Olha, porque o coração, esse mesmo coração, ele pode me enganar. Veja, por exemplo, Jeremias 17, 9. Jeremias 17, 9. Enganoso é o coração, e desesperadamente corrupto. Irmãos e irmãs, a gente não pode abrir mão dessa construção da relação diária, não pode abrir mão de guardar o nosso coração, a nossa mente, eu digo a nossa alma, essa nossa psique, e a gente precisa lembrar de algumas fórmulas para que no nossa rotina, no nosso dia a dia, essas coisas estejam presentes. Muita gente quer a bênção
Muita gente quer a promessa, eu vou falar um pouco dela já já. Mas para que a promessa ela venha, para que a bênção ela venha, eu preciso construir essa relação com o Senhor. Eu preciso me blindar ante as coisas. E aí eu te lembro algumas coisas. O coração, ele pode te enganar e te desviar. Eu não combinei com Felipe, mas a palavra que ele deu aqui está completamente encaixada nisso que eu estou trazendo. Muitas vezes o Senhor nos abençoa, o Senhor nos concede coisas aquelas que nós desejávamos, e quando nós temos aquilo tudo, muitas vezes nós agimos como aquela igreja de Apocalipse, mencionada em uma das cartas, porque a igreja dizia, sou rico, e o Espírito Santo diz à igreja, mal sabes tu que és pobre, estás doente, nua, cega, compra colírio para melhorar esse negócio. Muitas vezes o Senhor nos concede coisas que a gente desejava, e aí quando temos o desfrute daquelas coisas, nós esquecemos do Senhor, paramos de congregar, não estamos mais no mesmo ímpeto de leitura da palavra, nós abandonamos, nós ficamos mais malemolentes com relação à oração, a gente esquece de adorar e de buscar o Senhor cotidianamente. Por isso que o nosso coração, ele pode sim nos fazer desviar. E olha, gente, é muito curioso isso, porque lá em Mateus, no capítulo 4, verso 9, elas vão nos ajudar aqui. O que Satanás propõe para Jesus? Ele quer propor para Jesus um acordo. Olha, o que normalmente o ser humano deseja, o mundo, a glória deles, riqueza, enfim, tudo que você quiser, eu vou te dar. Mas você vai ter que me adorar prostrado. E aí, olha, vamos a Deuteronômio 11. Versículo 16, no final, vosso coração se engane, vos desvieis, sirvais a outros deuses, e vos prostreis perante eles. Qual é a inferência imediata que você faz? Naquele momento, Satanás queria derrubar Jesus, fazer com que o coração dele fosse seduzido por alguma coisa, que de repente ele gostasse, que ele se apaixonasse. E essas coisas fariam com que ele saísse da rota, e saindo da rota, indiretamente, adoraria ao inimigo. E olha, gente, não fique você imaginando que Satanás vai chegar e vai fazer a gente sair da rota. Quem faz a gente sair da rota é o nosso coração. O meu maior inimigo sou eu mesmo. O seu maior inimigo é você mesma. E quem está dizendo isso sou eu, não. Abra comigo, Tiago 1,14. Tiago 1,14. Veja, o trecho diz, cada um de nós é tentada pela sua própria cobiça, pela sua própria paixão, por aquilo que de alguma maneira te traz atenção, pelo seu querer. E isso te atrai, porque é belo, bonito, gostoso e te seduz. E uma vez te seduzindo, isso te faz cair. Lá em Gênesis, você não precisa abrir não, mas você vai lembrar a história comigo. Quando a serpente oferece o fruto para a mulher, o trecho lá diz, e a mulher, vendo que o fruto era belo, era bonito, era bom para comer, ela foi seduzida pela beleza daquilo. Foi a serpente? Foi ela mesma
que deixou o seu coração a enganar. Irmãos e irmãs, quando nós dizemos 2023 pode ser diferente, pode ser diferente. Como? Construindo uma relação com o Senhor. Isso gera tempo, gera trabalho, gera esforço, guardando o seu coração para que ele não te engane, para que ele não te faça desviar. Mas para quê? Porque há uma promessa, meu irmão. Há uma promessa para mim, para você, minha irmã. Promessa essa que está aqui, veja comigo. Deuteronômio 11. Versículo 14. Darei as chuvas da vossa terra a seu tempo, as primeiras e as últimas, para que recolhais o vosso cereal e o vosso vinho e o vosso azeite. Irmão e irmã, isso aqui não é simplesmente uma promessa para agricultores, para gente que semeia a terra, é uma promessa viva para mim e para você. Eu não posso esquecer que o Senhor é aquele que simbolicamente derrama sobre a minha e sobre a tua vida chuvas de bênção incessantemente, quando muitas vezes nós nem esperamos por elas. O que basta para nós, o que basta para mim e para você, é a obediência. É como o Renan abre o culto dizendo: olha, obedecer é melhor do que sacrificar. E muitas vezes nós esquecemos o caminho da obediência e queremos apenas o caminho do ritual, do ritualístico, da religiosidade. Religiosidade não nos leva para o céu. O que leva eu e você, o que nos levará àquele lugar aprazível, gostoso, é sermos lavados, remidos pelo sangue do Cordeiro, um coração puro, limpo, na presença do Senhor, todos os dias. Não adianta, irmão e irmã, como diz a palavra, olha, de Deus não se zomba. A gente pode tentar enganar a mim, a você, mas a gente não engana o Senhor. Então, estar calcado em religiosidade, em exterioridade, isso não resolve o problema. O que resolve o problema é a obediência. E obediência, segundo esse trecho que nós estamos lendo, obediência é guardar o coração no Senhor, a mente, a alma. É ter com Ele uma construção de relação diária, onde eu digo para Ele: Senhor, pode entrar. Como eu disse no domingo passado, aquele trecho de Apocalipse 3:19 fala: olha, eis que estou à porta e bato. Se alguém entrar, ouvir a minha voz, eu entrarei com ele, cearei com ele. Eu brinquei, a Salomita não estava aqui, nem o Evaldo, mas eu ia falar do pão quentinho, fresquinho, cheiroso, gostoso, saído do forno nesse momento. Porque é isso que o Senhor concede para mim e para você, uma relação fresca, uma relação nova. É aquela ideia que, como diz a palavra do Senhor, ela se renova a cada manhã, não é assim? As bênçãos do Senhor, elas também seguem aqueles que... Não é assim? Irmãos e irmãs, quando nós lemos nesse trecho que Ele daria as chuvas, é porque Ele daria as chuvas, e não daria qualquer chuva, Ele daria a chuva no momento certo. A palavra por baixo aqui é a chuva, em algumas traduções inclusive está assim: chuva de primavera e chuva de outono, ou seja, chuva no momento certo, no momento que você precisa. Quando eu entendo essas coisas, eu começo a mergulhar nessa relação com Ele de uma maneira realmente mais apaixonada. E não é à toa, irmão e irmã, que esses dois trechos aqui, eles fazem parte de uma recitação judaica que eles fazem até hoje, ao amanhecer e ao anoitecer, né, da tarde para a noite. E esse trecho no texto massorete, no texto hebraico, lá em Deuteronômio 6:4, começa com aquele ouvir Israel, Shema Israel. Ou seja, ouvir no sentido de ouve, mas escuta. Não é só ouvir como a gente escuta qualquer uma buzina, uma ambulância, não. É ouvir e escutar realmente o que eu quero te dizer. Ouve Israel, o Senhor vosso Deus é o único Senhor.
Por isso, quando a promessa diz para mim e para você, chuva certa, chuva no tempo certo, chuva regradinha, bonitinha, Ele vai te abençoar, Ele vai me abençoar, vai. Mas, que tipo de bênção? Olha o trecho, para que você colha o quê? 3 coisas. Veja, o cereal, o vinho, e alguns trechos, algumas bíblias falam até vinho novo, não é qualquer vinho, é o vinho novo, e o azeite. Irmãos e irmãs, eu trago aqui uma figura muito simples sobre essas 3 coisas. A bênção que o Senhor quer dar para mim e para você, nesse ano de 2023, para que esse ano de 2023 seja diferente, é uma bênção que supre a minha necessidade material mais urgente, mais imediata. E aqui, quando eu digo isso para você, eu me recordo daquele trecho de Mateus 6, você não precisa abrir, quando Jesus, falando no seu sermão, no Sermão da Montanha, fala para uma multidão de desesperançados. Ele diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, quanto ao que haveis de comer ou quanto ao que haveis de vestir. Olha, os lírios do campo, eles são lindos, e nem Salomão, no ápice de toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. As aves dos céus, elas não semeiam, não recolhem em celeiros, não ajuntam, e no entanto, o vosso Pai as alimenta todos os dias. E nós e vocês somos muito mais do que os lírios, e muito mais do que as aves. No fim ele diz: não vos ansieis, basta a cada dia o seu mal. Irmãos e irmãs, o Senhor é aquele que supre a nossa necessidade mais imediata. E eu digo aqui que você já é um abençoado, você já é uma abençoada. Todos vocês estão de banho tomado, estão limpinhos, bonitos, lindos, cheirosos e vestidos. E diga-se de passagem, que o pessoal da internet não vê, muito bem vestidos, viu? O Senhor já te abençoa. O Senhor, Ele nos abençoa com isso, com a bênção do cereal, que seria o mais imediato. Mas o Senhor nos abençoa com outra coisa. Veja, com o vinho, e algumas traduções dizem o vinho novo. O vinho, irmãos e irmãs, ele está associado à alegria, a alegria que não acaba. E, gente, estar com o Senhor é estar em alegria contínua, constante. É estar vivendo um senso de paz extrema, que nos traz alegria transbordante. Não é à toa que o primeiro milagre de Jesus foi onde? Num casamento, diz o texto, bodas de Caná da Galileia. Faltou o quê? Vinho. E aí? Acabou o vinho. Acabou o vinho, acabou a festa. Acabou a festa, acabou a alegria. Mas Jesus estava lá. E onde Jesus está, a alegria não acaba. Por isso que ele retoma a festa e vamos beber, porque Jesus, ele é o nosso vinho que nos alegra todos os dias. Não é à toa que Paulo, em determinado momento, ele fala: olha, não vos embriagueis no vinho, onde há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. E aí ele fala de várias características desse se encher do Espírito. O encher do Espírito traz alegria também. A bênção do Senhor, ela traz a bênção do cereal, daquilo que é mais urgente, ela traz o vinho, que é a festa, a alegria, mas ela traz alguma coisa a mais. O que o trecho diz? O óleo de azeite ou o azeite. E azeite aqui, irmãos e irmãs, não é azeite para comer, embora eu goste muito de azeite. Mas é aquele azeite, como está lá em Mateus 25, 4. E as meninas vão nos ajudar aqui. Mateus 25, 4 diz que naquela parábola das virgens, as sábias e as nécias, as sábias, elas guardam, mantêm as suas lamparinas acesas, mas também guardam azeite, porque tem que manter a lamparina acesa. Irmão e irmã, essa lamparina acesa, ela diz respeito à porção do Espírito Santo todos os dias. Para que esse combustível não te falte, não me falte. Para que essa percepção
ela não nos falte. Eu me recordo aqui, quando Jesus estava sendo levado ao templo para ser apresentado no templo, o texto diz que Simeão, e é bem assim, inspirado, motivado pelo Espírito Santo, um velho, ele vai até o templo. E você acha que o templo estava vazio? Irmãos e irmãs, o templo de Jerusalém era uma loucura. Era gente, era peregrino vindo de tudo quanto é jeito, de tudo quanto é lado. E Simeão, ele, inspirado pelo Espírito Santo, ele é aquele que sai de onde ele estava, naquela cidade, vai até o templo e encontra o Messias. A única coisa de diferente que ele tinha, era essa percepção do Espírito Santo que o fez encontrar com o Messias. Irmãos e irmãs, o óleo, o azeite, esse combustível, não nos fará perder Jesus de vista. Nos manterá sempre iluminados, iluminadas, para que a gente não se perca. Por isso, quando a gente fala que o Senhor, Ele há de abençoar, sim, Ele há de abençoar na chuva certa, para que colhamos o cereal, o vinho e o azeite. Aqui eu quero te fazer uma pergunta. 2023 está posto aí para nós. A gente sabe que a gente precisa construir uma relação com o Senhor. A gente sabe que essa relação é construída no dia a dia, na rotina, dá trabalho. A gente sabe que essa construção, ela é feita para que eu guarde o meu coração, o teu coração. Porque o meu coração pode me enganar. Meu coração pode me fazer desviar. Mas se eu consigo blindar o meu coração, a minha mente e a minha alma, eu tenho, pela obediência, dia a dia, a bênção do Senhor, que vai me prover aquilo que eu preciso no dia a dia, a alegria do dia a dia e a presença do Espírito Santo do dia a dia. Pergunto, quem quer isso para a sua vida? Você quer? Você quer? Amém?